que é o tema de uma história? É a ideia básica sobre a qual tudo vai se dar. Só que nem sempre o tema é perceptível, visível na superfície. Às vezes, até mesmo para o próprio autor. Se você escreve no impulso, na imaginação, sem ter feito uma programação prévia, você é um pantser, você é um intuitivo, você não prepara toda a sua história, não traça a sua estrutura, não faz um esquema para desenvolvê-la, ela vai acontecendo, assim como o José Eduardo Agualusa, né? Que diz que escreve para saber como é que termina a história, porque ele não sabe o que vai acontecer. Bom, nesse caso, se você é um intuitivo, se você escreve ao Deus dará, digamos, como grande parte dos escritores o faz, né? Às vezes você não tem uma ideia clara do tema da sua história, nem mesmo você, que dirão seus leitores, né? Pode ser que você vá descobrir o tema da sua história depois que ela está pronta, especialmente na importantíssima etapa de edição e revisão, não é verdade? Este slide. A importância do tema. O que é o tema em si? Tema é a ideia subjacente, que se expressa através da história subjacente. Por isso eu tenho um iceberg que eu desenhei aqui. Ó. Veja, aqui é a superfície, o que está acima da superfície, a história que a gente sabe, a história que a gente lê, o filme que a gente vê. Né? Aparece através dos personagens, dos acontecimentos, por baixo, no primeiro nível oculto, está toda uma estrutura, um enredo planejado. Nós vemos as cenas, nós vemos os locais, os cenários, tudo muito exterior. Não vemos os cenários internos, eles já são num nível que seria um nível subconsciente. E num nível muito mais profundo, num nível inconsciente, aí nós temos o tema. E o simbolismo, e o tema se manifesta para o mundo exterior através da premissa. Tudo isso nós vamos ver. Vamos nos dedicar, então, agora ao assunto tema. Tema é uma ideia subjacente que vai se expressando através da história, sem ser explícita. Ninguém diz é isto, mas está lá, está misturada, está por dentro. Ela é mostrada, ela é vivida, vivenciada pelos personagens e em cada um dos eventos do enredo. É como se fosse um fio invisível que vai ligando os diferentes elementos da história. Impacta fortemente o leitor, mesmo quando não percebe esse tema conscientemente. E muitas vezes o próprio autor não percebe o tema de forma consciente durante o processo de criação. Basta que seja, como eu disse, um pantser, isto é, aquele que não escreve com um esquema fechado prévio, né, em todos os personagens e acontecimentos, mas que vai deixando as coisas acontecer. Para isso, nós vamos dar agora um exemplo do grande Jorge Amado, com o livro Dona Flor e seus dois maridos. Esse aqui é um autor que não sabe o que vai acontecer, que vai escrevendo, e vai sendo levado, como ele mesmo declara, pelos próprios personagens. Palavras de Jorge Amado. Os personagens é que fazem o romance. Eles vão e constroem eles próprios a sua história. E eles não só constroem, como às vezes se recusam a fazer o que eu quero. Quando eu estava escrevendo o final de Dona Flor e seus dois maridos, minha sobrinha perguntou como ia terminar a história. Eu respondi, como estou vendo a coisa, ela vai se entregar ao vadio. Mas como é muito marcada por esse preconceito todo, é uma pequena burguesa cheia de preconceito, vai ficar desesperada. E como ela fez levou para ele ir embora, no momento em que ele for, ela vai com ele. Eu penso assim, uma coisa meio poética, os dois desaparecendo, o outro marido entrando e vendo ela morta na cama. No dia seguinte, revi a cena e fui continuar. O que aconteceu então? Depois que Vadinho fez amor com ela e foi embora, o marido entra no quarto e possui Dona Flor, e ela acha ótimo. Então ela, e não eu, resolveu ficar com os dois. Eu não esperava que Dona Flor fosse capaz de romper aqueles preconceitos todos.
Mas o amor é muito forte, você sabe? E quando são dois amores, fica mais forte ainda. Dona Flor impôs o fim do livro. Toda vez que o personagem está conduzindo o livro, você sabe que o livro está andando. E toda vez que o personagem reage contra qualquer coisa, é você que está errado. Palavra de Jorge Amado. Agora, no que diz respeito a saber ou não saber o tema, previamente, no fundo não vai fazer tanta diferença assim. Quer dizer, você pode ter três possibilidades. A primeira, você já sabe o tema, vai trabalhar em cima dele, vai planejar como se fosse um arquiteto fazendo a planta de uma casa e, portanto, vai fazer toda a outline da sua história. Né? Você é um plotter, aquele que faz toda a construção e toda a estrutura do enredo e vai seguir de início ao fim, ou seja, aquele que já sabe como vai terminar o livro. E alguns escritores famosos e muito bons só escrevem o começo quando tem certeza de como vai ser o fim, ou seja, muitos deles escrevem primeiro o fim e depois voltam e escrevem o livro a partir do começo. Isso é uma questão absolutamente individual, cada um faz aquilo que mais lhe dá resultado. Então você pode saber o tema. A segunda hipótese é essa que eu falei, você pode não saber o tema e vai descobrindo à medida que você escreve, principalmente quando você relê, quando você refaz, quando você faz as revisões, que na verdade são as edições, né? De reescrever, porque afinal o verdadeiro escrever é o reescrever, ou o reescrever é verdadeiro escrever, não é mesmo? E a terceira hipótese é o seguinte, você não sabe de antemão o tema, você não descobre a medida, e você escreve simplesmente. Escreve uma boa história e acabou. Outros que descubram o tema, os críticos principalmente, né? Outros que dizem, não é importante que você saiba o tema obrigatoriamente. Agora, eu acredito, na minha opinião, né? Se você já sabe, se você arquiteta, né, escrever em torno do tema fundamental do seu livro, então você tem menos chances de se perder. De início ao fim você sabe exatamente, o tema funciona como uma bússola, como o norte da bússola para você. Né? Eu acho preferível isso. No meu caso, pessoalmente, como eu escrevi muito romance histórico, no romance histórico a gente já está mais ou menos com os campos definidos. Nós temos personagens reais, nós temos cronologia, nós temos acontecimentos verídicos. Né? E no meio disso, claro, a gente semeia os nossos personagens fictícios, né? Que são inventados e eles é que trazem toda aquela emoção que a história friamente não tem. Agora, com o que vai acontecer com eles, dentro do possível, eu procuro planejar, mas nem sempre consigo. Muitas vezes vou ter a mesma surpresa de Jorge Amado e ter que mudar tudo no fim, porque os personagens foram levando a partir do meu inconsciente, através do meu subconsciente, foram alterando tudo e a gente acaba chegando a uma história que, uma coisa certa, é sempre melhor do que aquela história original que a gente começou a escrever.